Na CBN Vale do Itajaí, Segurança, Justiça e Cidadania. E hoje em pauta, a violência contra a mulher. Cada vez mais, infelizmente, ouvimos falar sobre mulheres que sofrem agressões. Poder público e autoridades dos mais diversos segmentos batalham, realizam ações e trabalhos em prol da prevenção e orientação a respeito. Recentemente, ocorreu aqui na nossa região também a Operação Marias, que realizou o cumprimento de mandados de prisão por crimes contra a mulher. E hoje, em nosso quadro Segurança, Justiça e Cidadania, eu converso sobre o assunto com a delegada, a doutora Juliana Tridapali, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Blumenau, a DPCAME. Doutora Juliana, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao estúdio da Rádio CBN. Bom dia, eu que agradeço o convite e bom dia a todos os ouvintes. Como é que foi realizada essa Operação Marias, o balanço, né? Temos sim números do Estado, mas aqui também olhando para a nossa região, doutora Juliana, quais os números que poderíamos colocar mais uma vez em evidência aqui na programação da Rádio CBN? A Operação Marias, ela foi realizada em diversos estados do Brasil e em Santa Catarina, a maioria das cidades do nosso estado participaram dessa operação. Na região de Blumenau participaram Blumenau, Gaspar e Pomerode. Em Blumenau, nós cumprimos um mandado de busca, 3 de prisão e 60 fiscalizações de medidas protetivas, de cumprimento de medidas protetivas. No estado inteiro, foram cumpridos 68 mandados de prisão, 24 mandados de busca, 1.218 fiscalizações de cumprimentos de medidas protetivas de urgência, com 369 policiais e 125 viaturas no nosso estado. Essa operação foi feita, né, com a finalidade de diminuir, né, o número de casos de violência sexual que ocorrem no nosso estado e também porque no dia 25 de novembro, né, é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E nós também estamos nos 16 dias de ativismo de combate à violência contra a mulher no nosso país. Começou em novembro e vai até dia 10 de dezembro. E agora, dia 6 de dezembro, é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Isso. A Polícia Civil, aqui em Blumenau, ela faz parte do Comitê de Combate à Violência, né? Nós temos um comitê aqui em Blumenau. Diversas instituições, órgãos do município participam desse comitê, inclusive Blumenau. No dia 6, agora sexta-feira, vai ser feita uma manifestação, né? Vai ser feito um trabalho de divulgação no terminal de ônibus O Aterro, no período da mulher, né? E a Polícia Civil vai participar desse evento, né? Que é dos homens, né? Defendendo o direito das mulheres. E no dia todos levantando essa bandeira, levantando sim, abraçando essa causa, né, doutora? Isso. E no dia 10 de dezembro também o Comitê e a Polícia Civil vão participar também, né? Do evento que ocorrerá na escadaria da Igreja Matriz, na rua 15 de novembro, também em razão dos 16 dias de ativismo e até porque no dia 10 de dezembro é o Dia dos Direitos Humanos. Doutora Juliana, nesse combate à violência, pontuando aqui o universo feminino, a mulher propriamente, de que forma a gente pode fazer parte desse combate à violência? Cada um de nós, a família, a sociedade, como é que a gente poderia seguir o caminho certo para realmente encontrar essa vontade de todos combater a violência? Eu acho que o ponto principal, inicial, é a educação, né? A educação, educando seus filhos, né? Aconselhando seus sobrinhos, seus irmãos, a educação na escola. A educação é o primeiro passo para que a gente mude essa cultura, né, de agressão contra as mulheres. O segundo passo é denunciar, né? Denunciar e dar força para a mulher que está em situação de violência. Porque a mulher que está em situação de violência, ela precisa de um apoio. Então, não basta, às vezes, só fazer a denúncia. Ela tem que ter um lugar para ir, né? Ela tem que ter uma ajuda, às vezes até uma ajuda com os filhos, uma ajuda financeira. Então, essa mulher, ela precisa de um apoio, precisa de um ombro amigo para estar do lado dela. Recentemente, a ministra Damares, ela pontuou, né, nessa observação, essa preocupação com o crescente número de casos de violência contra a mulher, mas ela apontou uma situação envolvendo as delegacias apropriadas para receber esse público, em que poderia começar pela pintura
de uma das paredes de rosa para melhor acolher essas mulheres vítimas de violência. Essa preocupação da ministra faz sentido para a senhora que vive o dia a dia, por exemplo, aqui da nossa Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Blumenau? A nossa realidade aqui em Blumenau na verdade, nós temos outras prioridades, né? A nossa delegacia está bem sucateada, ela é pequena, é inadequada, ela não tem acessibilidade, né, para quem nos procura. Um cadeirante não consegue entrar na delegacia e a questão não é de rampa, é a porta que é muito estreita, né? Então, nós temos outras prioridades. Realmente, nós precisamos de uma sala de acolhida decente para atender essas mulheres, porque na DPCAM aqui em Blumenau, o conduzido fica na mesma sala, no mesmo plantão, na mesma sala das mulheres que vão registrar a ocorrência, das vítimas, dos idosos, das crianças que estão ali, ficam todos no mesmo ambiente. Então, realmente, nós precisamos de uma sala de acolhida, independente da cor da tinta que é usada na sala, nós precisamos de um lugar adequado para receber. Antes de pensar na tinta, na cor, especialmente aqui, conforme a ministra pediu para ser a cor rosa, é realmente dar melhores condições, uma nova delegacia para a nossa comunidade. Isso. Até, já que você tocou no assunto, né, foi aberta a licitação, né, para que as imobiliárias entreguem propostas, né, para que seja escolhida uma nova sede para nós na delegacia. Foi aberto o edital segunda-feira, se eu não me engano, em Florianópolis, para a nova sede. E a nova sede, o local para receber essa nova delegacia, doutora? Já teríamos um local exato para receber a nova sede? É difícil a gente achar um lugar apropriado, né? Porque onde nós estamos, onde o Estado paga aluguel, é uma casa. E é difícil a gente achar uma casa que supra as nossas necessidades, porque aumentou muito o nosso trabalho. Então, nós precisamos de mais policiais, nós precisamos de um lugar maior. Então, uma casa é difícil porque nós precisamos de cerca de 20 vagas de estacionamento, no mínimo 4 banheiros, no mínimo 20 salas, e é difícil uma casa que se adeque. Mas um prédio comercial também é difícil, né? Porque às vezes nós tem que ser muito bem analisada, então, essa escolha, na verdade. Isso, é difícil escolher um lugar apropriado. 6 por meia dúzia. O ideal mesmo seria que fosse construída, né, a nossa sede, que fosse feito um lugar especialmente para a gente, mas o Estado não tem dinheiro. Então tem que administrar de uma outra forma, mas sim encontrar o local ideal para comportar o que adequado. Hoje é a realidade do público que frequenta, do público que procura vocês da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Blumenau. Para aqueles que desconhecem atualmente, qual é o endereço da delegacia, doutora? Rua Jacob Keimer, fica próximo ao Parque Ramiro Ridiger, em Blumenau. E qual é o horário de atendimento de vocês? O nosso plantão é 24 horas, né? Então, a vítima ela pode procurar a delegacia em qualquer horário para registrar o boletim de ocorrência. Muitas mulheres... O expediente para prestar depoimento ou para a vítima, se a vítima quer representar criminalmente quanto ao agressor, aí é do horário do meio-dia às 19 horas. Esses 2 momentos, primeiro fazer a denúncia, relatar o que aconteceu, depois representar criminalmente o agressor. Explica um pouquinho mais para aquelas pessoas que, felizmente, nunca precisaram passar por esse momento, doutora. O que significam essas 2 situações? É que alguns crimes nós precisamos de uma autorização da vítima para que seja instaurado o inquérito policial. Nós chamamos da representação criminal. Como no caso da ameaça, dos xingamentos, a vítima ela tem que dar uma autorização para que a gente instaure o procedimento criminal. Mas há outros crimes que independem da vontade da vítima. A polícia tomando conhecimento, é instaurado de ofício, de pronto, o procedimento criminal, como nos casos de crimes sexuais e os casos de lesão corporal. Independente da vítima querer ou não, é feito o procedimento criminal contra o agressor. A vítima ela pode procurar a delegacia, ela pode fazer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Claro, nós aconselhamos a procurar a DPCAM, porque o atendimento é especializado, né, para as mulheres, crianças e adolescentes e idosos. A DPCAM, que fica ali perto do Parque Ramiro, pode registrar o boletim de ocorrência ali. Dependendo do caso, ela pode registrar o boletim de ocorrência pela internet, nos casos em que ela não precise fazer um exame pericial, por exemplo, no caso de lesão corporal ou crime sexual, tem que procurar diretamente a delegacia de polícia, porque pela internet não tem como expedir uma guia para ela procurar o IGP e ter outras orientações, né? A denúncia também pode ser feita pelo 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou pelo 180.
Doutora, e pessoas que veem um crime como esse, que estão de fora, mas acompanhando, estão sendo espectadores da violência contra a mulher, essas pessoas podem, devem denunciar? Sim, podem e devem denunciar. Nós recebemos bastante denúncias de vizinhos, né, de colegas de trabalho. É comum, está aumentando o número de denúncias realizadas por parentes, por conhecidos dessas vítimas. Elas podem fazer sim um boletim de ocorrência, ou ela pode fazer a denúncia pelo 181 ou pelo 180 de forma anônima, se quiserem, mas o procedimento a gente entra em contato com essa família e nós conversamos com essa vítima, nós vamos escutar o relato dessa vítima. E quando essa vítima se sente intimidada, ela tem medo de falar, de expor o que está vivendo, o que está passando, doutora, também se torna complicado, porque ela tem medo que depois que vocês saiam, depois que ela volta da delegacia, como é que seria a sequência da vida dela nas proximidades com o agressor? Sim, é por isso que no município, né, nós temos o abrigo do município é Casa Elisa, para as vítimas que não têm para onde ir, né, ou também elas podem ficar na casa de um parente e requerer as medidas protetivas de urgência. A vítima nos procura na delegacia, né, solicitando as medidas protetivas de urgência. Nós fazemos o requerimento e encaminhamos ao juiz de direito. Quem decide é o juiz de direito no prazo de 48 horas. Conosco hoje aqui na Rádio CBN, a doutora Juliana Tridapari, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso aqui de Blumenau, o tema violência contra a mulher. E eu pergunto para você, doutora Juliana, nossa delegada aqui, se é possível traçar hoje o perfil das mulheres vítimas de violência na nossa cidade, por exemplo. Tem como a gente traçar, ou a violência, ela muitas vezes, ela foge dos padrões, e a gente às vezes até pensa assim, não, uma família desestruturada, sem muitas condições, e às vezes está sim empregada, infelizmente, essa violência naquelas famílias que demonstram um sorriso para fora, mas vivem isso da porta para dentro. Não tem perfil. Não né? tem perfil, né? Então, é independente da idade e da classe social. Nós vemos adolescentes sendo agredidas por namorados, assim como as mulheres sendo agredidas pelos namorados, pelos companheiros, pelos maridos, as mães sendo agredidas pelos filhos e as avós sendo agredidas pelos netos. E isso tem aumentado bastante, as agressões de filhos contra as mães e de netos contra as avós. Principalmente em razão do uso de bebidas alcoólicas e de drogas. Que triste essa realidade, isso, né? E ao mesmo tempo, a gente verifica quantas que mães aumentando. e avós querem sim ver essa luz no fim do túnel. Elas querem encontrar, né, uma resposta positiva, não querem se entregar e imaginam que logo tudo isso vai passar e vão deixando o tempo passar, infelizmente. Às vezes a violência vai aumentando cada vez mais, doutora. Sim, ela aumenta, ela vai ficando cada vez mais grave até o ponto de chegar ao feminicídio, né? E as agressões também ocorrem, a violência doméstica também ocorre independente da classe social. O que acontece? As vítimas que têm um poder aquisitivo menor, elas nos procuram com maior facilidade porque elas não têm para onde correr. Né? Elas não têm um advogado para prestar uma assessoria, elas não têm um psicólogo, né, para conversar, então elas procuram muito a delegacia até mesmo para elas terem informação. Né? E as mulheres que têm estudo ou têm um conhecimento ou têm um poder aquisitivo melhor, elas têm um advogado para contratar, para conversar, e esse advogado pode fazer o requerimento de medidas protetivas diretamente ao juiz, se for necessário, né? Ela resolve com uma separação de corpos, né? Geralmente a família daí, que tem um poder aquisitivo melhor tem mais de um imóvel, cada um vai para um, então eles se resolvem de outras maneiras, mas a violência doméstica ocorre independente da classe social. E quando a agressão não acontece, agressão física, mas agressão verbal, aquela tortura diária, doutora, também é um caso de violência e também precisa ser entendida pela vítima que isso não pode mais acontecer, dar prosseguimento a tanto xingamento, a tanta humilhação, mesmo quando a violência física não aconteceu, doutora. Isso. Crime não é só a violência física. É a violência verbal, é a violência psicológica, né? Esses são quadros de violência doméstica independente da agressão física. E por isso a gente entende que tem aumentado muito o número de registros na delegacia, vem aumentando cada vez mais o número de registros e de procedimento. Porque as vítimas elas estão tomando um maior conhecimento, uma maior consciência do que é ser violência doméstica. É ainda comum a gente ouvir as mulheres e elas falarem, não, mas me bater foi só dessa vez. Elas acham que o crime é só agressão física. Ou às vezes o dano, ele quebrou o meu carro. Aí é crime, porque é algo visível.
né? E aí aquela agressão psicológica, muitas vezes a vítima não consegue enxergar, né? Mas a gente está vendo, né, que como vem aumentando o número de registros, é porque as mulheres estão tomando uma maior consciência desse tipo de violência que não é a física, né? Como são as ameaças de morte, os xingamentos, né? Ele vai acabando com a autoestima da vítima, porque tu é gorda, tu é feia, tu é burra, e assim começa. Quais são hoje os números aqui da nossa cidade? Temos números que poderiam evidenciar esse cenário envolvendo agressões, envolvendo a violência contra a mulher? Eu não trouxe os números hoje, né? Mas o que eu posso te falar é que em 2017, para se ter uma ideia, foram cerca de 150 medidas protetivas. Nós estamos com mais de 500 esse ano, né? E o número de inquéritos também, estamos com quase o dobro de inquéritos policiais instaurados em 2017, por exemplo. Então aumentou muito, mas isso não quer dizer que tenha aumentado o número de casos, tem aumentado o número de registros, pelo fato das mulheres estarem tomando conhecimento, né, cada vez mais da lei e terem consciência do que é violência doméstica. O que está assegurado para a vítima através dessa medida protetiva, doutora? O afastamento do agressor do lar, né? Ele não pode entrar em contato com a vítima, nem por mensagem, nem por e-mail, nem por telefone, nem pelo WhatsApp. Ele não pode chegar perto dela, o juiz vai determinar qual é a distância, geralmente são 300 metros, né? Mas o juiz é que determina, né, qual é a distância. Esses são os principais requerimentos dentro da medida protetiva de urgência. Tem algumas pessoas e tem um prazo de validade, né? Tem algumas pessoas que até zombam, doutora, quando colocam até 300 metros. E isso funciona na prática. As pessoas, né, às vezes até não levam em consideração esse tipo de obrigatoriedade, digamos assim, através da medida protetiva. E tem que funcionar, porque se não funcionar, tem as penalidades, né? É que se não funcionar, a gente representa pela prisão do agressor, né? Ele vai responder, tem um crime específico por descumprimento das medidas protetivas determinadas pelo juiz, e o delegado de polícia pode representar pela prisão dele, né? Mas a gente tem verificado que os homens têm cumprido as medidas protetivas. Inclusive, na semana passada, no dia da operação, que nós fizemos fiscalização em cerca de 60 medidas protetivas, cumprimento, a maioria das vítimas disseram que ele está cumprindo. As vítimas ou os parentes com quem a gente conversou, né? Tem raros casos que não estão cumprindo porque a própria vítima voltou a se relacionar com ele ou está deixando ele entrar no lar. Então, na maioria dos casos que tem o descumprimento que nós verificamos, às vezes é a própria vítima que está deixando isso acontecer. E como é que fica uma situação como essa, doutora, que aí o agressor, que ele estava impedido de chegar próximo, ele é convidado pela vítima? Pois, se a polícia chegar, ele é preso em flagrante. Né? Nós não flagramos nenhuma situação né, específica, porque no momento o agressor não estava na residência, mas ele pode ser preso em flagrante, por isso. Ele está descumprindo a medida protetiva. Qual é o tempo de vigência de uma medida protetiva? O protetiva? juiz é que determina, né? Mas a gente vê que o juiz, a vara com competência para crimes de violência doméstica aqui em Blumenau é a segunda vara criminal. O juiz da segunda vara criminal, ele decide em média por 90 dias. 90 dias. Para finalizar, então, só pontua mais uma vez para a nossa audiência o que ainda temos no que diz respeito a essa mobilização por parte da polícia, também da própria delegacia, para marcar essa mobilização em torno do fim da violência contra as mulheres. Então, o evento, né, do dia 6, agora, sexta-feira, ocorrerá de manhã no terminal Aterro, né, com a presença dos integrantes do Comitê de Combate à Violência daqui de Blumenau e da Polícia Civil. E no dia 10, na escadaria da Igreja Matriz, na rua 15 de novembro. Blumenau também se juntando a essa grande mobilização nacional pelo fim da violência contra as mulheres. Doutora Juliana, muito obrigada por estar conosco aqui na Rádio CBN. Agradeço o convite. Um bom dia para todos. Conversei com a doutora Juliana Tridapari, delegada responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Blumenau.